Revista Espírita. Primeiro ano 1858. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Revista Espírita, abril de 1858. O Espiritismo entre os Druidas. Sob esse título, o Velho Novo, o Sr. Edouard Fournier publicou, no século, há uns 10 anos, uma série de artigos tão notáveis, do ponto de vista da erudição, quanto interessantes sob o aspecto histórico. O autor, passando em revista todas as invenções e descobertas modernas, prova que se nosso século tem o mérito da aplicação e do desenvolvimento, não tem, pelo menos para a maioria, o da prioridade. A época em que o Sr. Edouard Fournier escrevia o seu folhetim, não havia, ainda, a questão dos espíritos, sem o que não teria deixado de nos mostrar que tudo o que se passa hoje não é senão uma repetição do que os antigos sabiam muito bem, e talvez melhor do que nós. E o lastimamos por nossa conta, porque as suas profundas investigações lhe teriam permitido pesquisar a antiguidade mística, como pesquisou-se a antiguidade industrial. Fazemos coro para que um dia dirija para esse lado suas laboriosas pesquisas. Quanto a nós, nossas observações pessoais não nos deixam nenhuma dúvida sobre a antiguidade e a universalidade da doutrina que os espíritos nos ensinam. Essa coincidência entre o que nos dizem hoje e as crenças dos mais recuados tempos, é um fato significativo da mais alta importância. Faremos notar, todavia, que, se encontramos por toda parte traços da doutrina espírita, em nenhuma parte a vemos completa. Parece haver sido reservado à nossa época coordenar esses fragmentos esparsos entre todos os povos, para chegar à unidade de princípios, no meio de um conjunto mais completo e, sobretudo, mais geral de manifestações, que parecem dar razão ao autor do artigo que citamos mais acima, sobre o período psicológico no qual a humanidade parece entrar. A ignorância e os preconceitos, quase por toda parte, desfiguraram essa doutrina, cujos princípios fundamentais estão misturados a práticas supersticiosas de todos os tempos, exploradas para sufocar a razão. Mas sob esse montão de absurdos, germinam as mais sublimes ideias, como sementes preciosas ocultas sob os estorvos, e não esperando senão a luz vivificante do sol para alçar seu voo. Nossa geração, mais universalmente esclarecida, descarta os estorvos, mas um tal cultivo não pode se cumprir sem transição. Deixemos, pois, as boas sementes, o tempo de se desenvolverem, e as más ervas o de desaparecerem. A doutrina druídica nos oferece um curioso exemplo do que acabamos de dizer. Essa doutrina, da qual conhecemos somente as práticas exteriores, se elevava, sob certos aspectos, até as mais sublimes verdades, mas essas verdades eram apenas para os seus iniciados. O vulgo, terrificado pelos sangrentos sacrifícios, colhia com um santo respeito o visgo sagrado do carvalho, e não via senão a fantasmagoria. Isso se poderá julgar pela citação seguinte, extraída de um documento tanto mais precioso quanto é pouco conhecido, e que lança uma luz inteiramente nova sobre a verdadeira teologia de nossos pais. Entregamos, à reflexão dos nossos leitores, um texto céltico publicado há pouco e cuja aparição causou uma certa emoção no mundo sábio. É impossível saber, ao certo, quem lhe foi o autor, nem mesmo a que século remonta. Mas, o que é incontestável, é que pertence à tradição dos bardos do país de Gales, e essa origem basta para lhe conferir um valor de primeira ordem. Sabe-se, com efeito, que o país de Gales se constitui, ainda em nossos dias, no mais fiel abrigo da nacionalidade gaulesa, que, entre nós, experimentou modificações tão profundas.
apenas roçado pela dominação romana, que aí não toca senão por pouco tempo e fracamente, preservado da invasão dos bárbaros pela energia dos seus habitantes e pelas dificuldades do seu território, submetido, mais tarde, pela dinastia normanda, que deveu, todavia, lhe deixar um certo grau de independência. O nome de Gales, Galia, que sempre ostentou, é um traço distintivo pelo qual ele se prende, sem descontinuidade, ao período antigo. A língua quinrique, falada outrora em toda a parte setentrional da Gaule, jamais cessou de aí estar em uso, e muitos dos costumes são igualmente gauleses. De todas as influências estrangeiras, a do cristianismo foi a única que encontrou meio de aí triunfar plenamente, mas não foi sem muitas dificuldades relativamente à supremacia da Igreja Romana, cuja reforma do 16º século não fez mais do que determinar a queda, desde há muito tempo preparada, nessas regiões cheias de um sentimento indefectível de independência. Pode-se mesmo dizer que os druidas, convertendo-se inteiramente ao cristianismo, não se extinguiram totalmente no país de Gales, como na nossa Bretagne, e em outros países de sangue gaulês. Tiveram, por consequência imediata, uma sociedade muito solidamente constituída, votada principalmente, em aparência, ao culto da poesia nacional, mas que, sob o manto poético, conservou com fidelidade notável a herança intelectual da antiga Gaule. Foi a sociedade bárdica do país de Gales, que, depois de se manter como sociedade secreta durante toda a duração da Idade Média, por uma transmissão oral dos seus monumentos literários e da sua doutrina, a imitação das práticas dos druidas, decidiu, entre o 16º e o 17º século, confiar à escrita as partes mais essenciais dessa herança. Desse fundo, cuja autenticidade está assim atestada por uma cadeia tradicional ininterrupta, procede o texto do qual falamos, e seu valor, em razão dessas circunstâncias, não depende, como se vê, nem da mão que teve o mérito de colocá-lo por escrito, nem da época na qual a sua redação pôde ter adquirido sua última forma. O que nele respira, acima de tudo, é o espírito dos bardos da Idade Média, que, eles mesmos, eram os últimos discípulos dessa corporação sábia e religiosa que, sob o nome de druidas, dominou a Gaule, durante o primeiro período da sua história, quase do mesmo modo que o clero latino durante a Idade Média. Estar-se-ia mesmo privado de toda a luz sobre a origem do texto, do qual se trata, se não se o tivesse colocado, bastante claramente, no caminho, em face do seu acordo com as informações que os autores, gregos e latinos, nos deixaram relativamente à doutrina religiosa dos druidas. Esse acordo constitui pontos de solidariedade que não sofrem nenhuma dúvida, porque se apoiam sobre as razões tiradas da própria substância do escrito, e a solidariedade assim demonstrada pelos artigos capitais, os únicos dos quais os antigos nos falaram, se estende, naturalmente, aos desenvolvimentos secundários. Com efeito, esses desenvolvimentos, penetrados do mesmo espírito, derivam necessariamente da mesma fonte, fazem corpo com o fundo e não podem se explicar senão por ele. E, ao mesmo tempo que remontam, por uma geração tão lógica, aos depositários primitivos da religião druídica, é impossível lhes assinalar algum outro ponto de partida, porque, fora da influência druídica, o país do qual provém não conheceu senão a influência cristã, que é inteiramente estranha a tais doutrinas. Os desenvolvimentos contidos nas tríades, estão mesmo tão perfeitamente fora do cristianismo que o pouco de emoções cristãs, que escapam aqui e ali, em seu conjunto se distinguem do fundo primitivo à primeira vista. Essas emanações, ingenuamente saídas da consciência dos bardos cristãos,
puderam, se assim se pode dizer, se intercalar nos interstícios da tradição, mas não puderam nela se fundir. A análise do texto é, pois, tão simples quanto rigorosa, uma vez que pode se reduzir em se apartar tudo o que traz a marca do cristianismo, e, uma vez operada a triagem, deve-se considerar como de origem druídica tudo o que ficar visivelmente caracterizado por uma religião diferente da do Evangelho e dos concílios. Assim, para não citar senão o essencial, partindo desse princípio bastante conhecido de que o dogma da caridade, em Deus e nos homens, é tão especial ao cristianismo quanto o da migração das almas ou ao antigo druidismo, um certo número de tríades, nas quais respire um espírito de amor que a Gaule primitiva jamais conheceu, se trairiam imediatamente como sinais de um caráter comparativamente moderno, ao passo que as outras, animadas por um sopro diferente, deixam ver tanto melhor a marca da alta antiguidade que as distingue. Enfim, não é inútil fazer observar que a própria forma do ensinamento contido nas tríades é de origem druídica. Sabe-se que os druidas tinham uma predileção particular pelo número 3, e o empregavam especialmente, assim como o mostram a maioria dos monumentos gauleses, para a transmissão de suas lições que, mediante essa forma precisa, se gravavam mais facilmente na memória. Diogene Laerce nos conservou uma dessas tríades que resume, sucintamente, o conjunto dos deveres do homem para com a divindade, para com seus semelhantes e para consigo mesmo: honrar os seres superiores, não cometer injustiça, e cultivar em si a virtude viril. A literatura dos bardos propagou, até nós, uma multidão de aforismos do mesmo gênero, tocando todos os ramos do saber humano, ciência, história, moral, direito, poesia. Não há de mais interessantes nem de mais próprias para inspirarem grandes reflexões do que aquelas das quais aqui publicamos o texto, segundo a tradução que foi feita pelo Sr. Adolf Pictet. Dessa série de tríades, as 11 primeiras estão consagradas à exposição dos atributos característicos da divindade. Foi nessa seção que as influências cristãs, como era fácil de se prever, tiveram maior ação. Se não se pode negar que o druidismo tenha conhecido o princípio da unidade de Deus, pode ser mesmo que, em consequência de sua predileção pelo número ternário, pôde-se elevar a conceber, confusamente, alguma coisa da divina triplicidade. Todavia, é incontestável de que o que completa essa alta concepção teológica, saber a distinção das pessoas e particularmente da terceira, deveu restar perfeitamente estranho a essa antiga religião. Tudo concorda em provar que os seus sectários estavam muito mais preocupados em estabelecer a liberdade do homem, do que em estabelecer a caridade, e foi mesmo em consequência dessa falsa posição de seu ponto de partida que pereceu. Também parece permitido se relacionar a uma influência cristã, mais ou menos determinada, todo esse início, principalmente a partir da quinta tríade. Em seguida aos princípios gerais, relativos à natureza de Deus, o texto passa a expor a constituição do universo. O conjunto dessa constituição está superiormente formulado em 3 tríades que, mostrando os seres particulares em uma ordem absolutamente diferente da de Deus, completam a ideia que se deve formar do ser único e imutável. Sob formas mais explícitas, essas tríades não fazem, de resto, senão o que já se sabia pelos testemunhos dos antigos, da doutrina sobre a circulação das almas passando, alternativamente, da vida para a morte e da morte para a vida. Pode-se considerá-las como comentário de um verso célebre da Farsali, na qual o poeta se exclama, dirigindo-se aos sacerdotes da Gaule, que, se o que ensinam é verdadeiro, a morte não é senão o meio de uma longa vida, longae vitae mors media est. Deus e o Universo. Há 3 unidades primitivas,
e de cada uma delas não se poderia ter senão uma só, um Deus, uma verdade, um ponto de liberdade, quer dizer, o ponto onde se encontra o equilíbrio de toda a oposição. 2. Três coisas procedem de três unidades primitivas, toda a vida, todo bem e todo poder. 3. Deus é, necessariamente, três coisas, a saber, a maior parte da vida, a maior parte da ciência, e a maior parte do poder, e não poderia ter uma maior parte de cada coisa. 4. Três coisas que Deus não pode não ser, o que deve constituir o bem perfeito, o que deve querer o bem perfeito, e o que deve cumprir o bem perfeito. 5. Três garantias daquilo que Deus fez e fará, seu poder infinito, sua sabedoria infinita, seu amor infinito, porque não há nada que não possa ser efetuado, que não possa se tornar verdadeiro, e que não possa ser desejado por um atributo. 6. Três fins principais da obra de Deus, como Criador de todas as coisas: diminuir o mal, reforçar o bem, e pôr em evidência toda a diferença, de tal sorte que se possa saber o que deve ser, ou, ao contrário, o que não deve ser. 7. Três coisas que Deus não pode não conceder: o que há de mais vantajoso, o que há de mais necessário, e o que há de mais belo para cada coisa. 8. Três poderes da existência: não poder ser de outro modo, não ser necessariamente outro, não poder ser melhor pela concepção, e é nisso que está a perfeição de toda coisa. 9. Três coisas prevalecerão necessariamente: o supremo poder, a suprema inteligência, e o supremo amor de Deus. 10. As três grandezas de Deus: vida perfeita, ciência perfeita, poder perfeito. 11. Três causas originais dos seres vivos: o amor divino de acordo com a suprema inteligência, a sabedoria suprema pelo conhecimento perfeito de todos os meios, e o poder divino de acordo com a vontade, o amor e sabedoria de Deus. Os três círculos. 12. Há três círculos da existência: o círculo da região vazia, selgante, onde, exceto Deus, não há nada de vivo, nem de morto, e nenhum ser que Deus não possa atravessá-lo; o círculo da migração, Abrede, onde todo ser animado procede da morte, e o homem o atravessou; e o círculo da felicidade, Gwynfide, onde todo ser animado procede da vida, e o homem o atravessará no céu. 13. Três estados sucessivos de seres animados: o estado de descida no abismo, Anolfine, o estado de liberdade na humanidade, e o estado de felicidade no céu. 14. Três fases necessárias de toda a existência com relação à vida: o começo em Anolfine, a transmigração em Abrede, e a plenitude em Gwynfide, e sem essas três coisas ninguém pode existir, exceto Deus. Assim, em resumo, sobre esse ponto capital da teologia cristã, de que Deus, pelo seu poder criador, tira as almas do nada, as tríades não se pronunciam de modo preciso. Depois de mostrarem Deus em sua esfera eterna e inacessível, mostram simplesmente as almas nascendo no fundo do universo, no abismo, Anolfine. Daí, essas almas passam no círculo de migrações, Abrede, onde seu destino se determina através de uma série de existências, conforme o bom ou mal que fizerem da sua liberdade. Enfim, elas se elevam ao círculo supremo, Gwynfide, onde as migrações cessam, onde não se morre mais, onde a vida se passa doravante na felicidade, conservando em tudo sua atividade perpétua e a plena consciência da sua individualidade. É preciso, para isso, com efeito, que o druidismo caia no erro das teologias orientais,
que conduzem o homem a se absorverem finalmente no seio imutável da divindade, porque distingue, ao contrário, um círculo especial, o círculo do vazio ou do infinito, selgante, que forma o privilégio incomunicável do Ser Supremo, e no qual nenhum ser, qualquer que seja o seu grau de santidade, jamais é admitido penetrar. É o ponto mais elevado da religião, porque marca o limite colocado ao voo das criaturas. O traço mais característico dessa teologia, se bem que seja um traço puramente negativo, consiste na ausência de um círculo particular, tal qual o Tártaro da antiguidade paga, destinado à punição sem fim das almas criminosas. Entre os druidas, o inferno propriamente dito não existe. A distribuição dos castigos se efetua, aos seus olhos, no círculo das migrações pelo compromisso das almas em condições de existência mais ou menos infelizes, onde, sempre senhoras da sua liberdade, expiam suas faltas pelo sofrimento, e se dispõem, pela reforma dos seus vícios, a um futuro melhor. Em certos casos, pode mesmo ocorrer que as almas retrocedam até aquela região de Anolfine, onde tomam nascimento, e a qual não parece muito possível dar outra significação que a da animalidade. Por esse lado perigoso, a retrogradação, e que nada a justifica, uma vez que a diversidade das condições de existência no círculo da humanidade, basta perfeitamente a penalidade de todos os graus, o druidismo teria, pois, chegado a deslizar até a metempsicose. Mas esse extremismo deplorável, ao qual não conduz nenhuma necessidade da doutrina do desenvolvimento das almas pelo caminho de migrações, parece, como se julgará pela sequência das tríades relativas ao regime do círculo de Abrede, não ter ocupado, no sistema da religião, senão um lugar secundário. À parte algumas obscuridades, que se prendem talvez às dificuldades de uma língua cujas profundezas metafísicas não nos são ainda bem conhecidas, as declarações das tríades, tocando as condições inerentes ao círculo de Abrede, derramam as mais vivas luzes sobre o conjunto da religião druídica. Nela se sente respirar o sopro de uma originalidade superior. O mistério que oferece à nossa inteligência o espetáculo da nossa existência presente, nela toma um jeito singular que não se vê em nenhuma parte, e se diria que um grande véu se rasgando, adiante e atrás da vida, a alma se sente, de repente, nadar, com uma força inesperada, através de uma extensão indefinida que, em seu cativeiro entre as portas espessas do nascimento e da morte, ela não era capaz de supor por si mesma. A qualquer julgamento que se detenha sobre a verdade dessa doutrina, não se pode deixar de convir que não seja uma doutrina poderosa, e, refletindo no efeito que devia, inevitavelmente, produzir sobre as almas inocentes tais aberturas sobre a sua origem e o seu destino, é fácil se dar conta da imensa influência que os druidas, naturalmente, haviam adquirido sobre os espíritos de nossos pais. No meio das trevas da antiguidade, esses ministros sacros não podiam deixar de aparecer, aos olhos das populações, como os reveladores do céu e da terra. Eis o texto notável, do qual se trata. O círculo de Abrede. 15 Três coisas necessárias no círculo de Abrede, o menor grau possível de toda a vida, e daí seu começo, a matéria de todas as coisas, e daí o crescimento progressivo, o qual não pode se operar senão no estado de necessidade, e a formação de todas as coisas da morte, e daí a debilidade das existências. 16 Três coisas nas quais todo ser vivo participa, necessariamente, pela justiça de Deus, o socorro de Deus em Abrede, porque sem isso ninguém não poderia conhecer nenhuma coisa, o privilégio de ter parte no amor de Deus,
e o acordo com Deus quanto ao cumprimento pelo poder de Deus, tanto quanto for justo e misericordioso. 17. Três causas da necessidade do círculo de Abrede: o desenvolvimento da substância material de todo ser animado, o desenvolvimento do conhecimento de toda coisa, e o desenvolvimento da força moral para superar todo o contrário e Citraú, o mau espírito, e para se livrar de Drogue, o mal. E sem essa transição de cada estado de vida, não poderia isso ter cumprimento por nenhum ser. 18. Três calamidades primitivas de Abrede: a necessidade, a ausência de memória, e a morte. 19. Três condições necessárias para se chegar à plenitude da ciência: transmigrar em Abrede, transmigrar em Gwynfide, e recordar-se de todas as coisas passadas, até em Enofne. 20. Três coisas indispensáveis no círculo de Abrede: a transgressão da lei, porque isso não pode ser de outro modo, libertação pela morte, diante de Drogue e Citraú, o crescimento da vida e do bem pelo afastamento de Drogue na libertação da morte, e isso pelo amor de Deus que abarca todas as coisas. 21. Três meios eficazes de Deus em Abrede, para dominar Drogue e Citraú e superar sua oposição com relação ao círculo de Gwynfide: a necessidade, a perda da memória e a morte. 22. Três coisas são primitivamente contemporâneas: o homem, a liberdade e a luz. 23. Três coisas necessárias para o triunfo do homem sobre o mal: a firmeza contra a dor, a transformação, a liberdade de escolher, e com o poder que tem o homem de escolher, não se pode saber, antecipadamente, com certeza onde irá. 24. Três alternativas oferecidas ao homem: Abrede e Gwynfide, necessidade e liberdade, mal e bem, o todo em equilíbrio. O homem pode, à vontade, se ligar a um ou ao outro. 25. Por três coisas o homem cai sob a necessidade de Abrede: pela ausência de esforço até o conhecimento, pelo desapego ao bem, pelo apego ao mal. Em consequência dessas coisas, desce em Abrede até seu análogo, e recomeça o curso da sua transmigração. 26. Por três coisas o homem desce de novo, necessariamente, em Abrede, se bem que, a todo outro respeito esteja ligado ao que é bom, pelo orgulho, cai até Enofne, pela falsidade, até o ponto de demérito equivalente, e pela crueldade, até o grau correspondente de animalidade. Daí transmigra de novo para a humanidade, como antes. 27. As três coisas principais para se obter no estado de humanidade: a ciência, o amor, a força moral, no mais alto grau possível de desenvolvimento, antes que sobrevenha a morte. Isso não pode ser obtido anteriormente ao estado de humanidade, e não pode ser senão pelo privilégio da liberdade da escolha. Essas três coisas são chamadas de três vitórias. 28. Há três vitórias sobre Krog e Citraú: a ciência, o amor, e a força moral, porque o saber, o querer e o poder, cumprem o que quer que seja em sua conexão com as coisas. Essas três vitórias começam na condição de humanidade e continuam eternamente. 29. Três privilégios da condição do homem: o equilíbrio do bem e do mal, e daí a faculdade de comparar, a liberdade na escolha, e daí o julgamento e a preferência, e o desenvolvimento da força moral, em consequência do julgamento, e daí a preferência. Essas três coisas são necessárias para cumprir o que quer que seja. Assim, em resumo, o início dos seres no seio do universo ocorre no ponto mais baixo da escala da vida, e se não elevar muito longe as consequências da declaração contida na 26ª tríada, pode-se conjecturar que, na doutrina druídica, esse ponto inicial está considerado como situado no abismo confuso e misterioso da animalidade. Daí,
por consequência, desde a própria origem da história da alma, a necessidade lógica do progresso, uma vez que os seres não estão destinados por Deus para demorarem numa condição tão baixa e tão obscura. Entretanto, nos estágios inferiores do universo, esse progresso não se desenrola seguindo uma linha contínua, essa longa existência, nascida tão baixo para se elevar tão alto, se quebra em fragmentos, solidários no fundo da sua sucessão, mas do qual, graças ao defeito de memória, a misteriosa solidariedade escapa, ao menos por um tempo, à consciência do indivíduo. São as interrupções periódicas no curso secular da vida, que constituem o que chamamos a morte, de sorte que a morte e o nascimento que, por uma consideração superficial, formam acontecimentos tão diferentes, não são, em realidade, senão as duas faces do mesmo fenômeno, uma voltando para o período que se acaba, a outra para o período que se segue. Desde então a morte, considerada em si mesma, não é, pois, uma calamidade verdadeira, mas um benefício de Deus, que, rompendo os hábitos muito estreitos que havíamos contraído com nossa vida presente, nos transporta em novas condições e dá lugar, por aí, para nos elevarmos mais livremente a novos progressos. Do mesmo modo que a morte, a perda de memória que acompanha não deve ser tomada não mais que por um benefício. É uma consequência do primeiro ponto, porque se a alma, no curso dessa longa vida, conservasse claramente essas lembranças de um período a outro, a interrupção não seria mais do que acidental, e não haveria, propriamente dito, nem morte, nem nascimento, uma vez que esses dois acontecimentos perderiam, desde então, o caráter absoluto que os distingue e faz a sua força. E mesmo, não parece difícil perceber diretamente, tomando o ponto de vista dessa teologia, em que a perda da memória, no que toca aos períodos passados, pode ser considerada como um benefício relativamente ao homem, em sua condição presente, porque se esses períodos passados, como a posição atual do homem em um mundo de sofrimento se lhe torna prova, foram infelizmente manchados de erros e de crimes, causa primeira das misérias e das expiações de hoje, é, evidentemente, uma vantagem para a alma de se encontrar descarregada da visão de uma tão grande multidão de faltas e, ao mesmo tempo, de remorsos muito acabrunhantes que dela se originam. Não o obrigando a um arrependimento formal senão relativamente às culpas da sua vida atual, compadecendo-se, assim, de sua fraqueza, Deus lhe concede, efetivamente, uma grande graça. Enfim, segundo esse mesmo modo de considerar o mistério da vida, as necessidades de todas as naturezas às quais estamos sujeitos neste mundo, e que, desde o nosso nascimento, determinam, por uma sentença por assim dizer fatal, a forma da nossa existência no presente período, constituem um último benefício tão bastante sensível quanto os outros dois, porque são, em definitivo, essas necessidades que dão, à nossa vida, o caráter que melhor convém às nossas expiações e às nossas provas e, por conseguinte, ao nosso desenvolvimento moral, e são também essas mesmas necessidades, seja de nossa organização física, seja de circunstâncias exteriores ao meio no qual estamos colocados, que, em nos conduzindo forçosamente ao termo da morte, nos conduzem, por isso mesmo, à nossa suprema libertação. Em resumo, como dizem as tríades em sua enérgica concisão, está aí todo o conjunto e as três calamidades primitivas, e os três meios eficazes de Deus em Abrede. Entretanto, mediante qual conduta a alma se eleva, realmente, nesta vida, e merece alcançar, depois da morte, um mundo superior de existência?
A resposta que o cristianismo dá a essa questão fundamental é conhecida de todos, é sob a condição de desfazer, em si, o egoísmo e o orgulho, de desenvolver, na intimidade da sua substância, as forças da humildade e da caridade, únicas eficazes, únicas meritórias diante de Deus. Bem-aventurados os brandos, disse o Evangelho, bem-aventurados os humildes. A resposta do druidismo é bem diferente, e contrasta claramente com esta. Segundo suas lições, a alma se eleva na escala das existências sob a condição de fortificar, pelo seu trabalho, sobre ela mesma, sua própria personalidade, é um resultado que ela obtém naturalmente, pelo desenvolvimento da força do caráter junto ao desenvolvimento do saber. É o que exprime a 25ª tríade, que declara que a alma cai na necessidade de transmigrações, quer dizer, em vidas confusas e mortais, não somente pela manutenção de más paixões, mas pelo hábito da frouxidão no cumprimento de ações justas, pela falta de firmeza na adesão ao que prescreve a consciência, em uma palavra, pela fraqueza de caráter. Além desse defeito de virtude moral, a alma está ainda retida em seu voo para o céu, por falta do aperfeiçoamento do espírito. A iluminação intelectual, necessária para a plenitude da felicidade, não se opera simplesmente, na alma bem-aventurada, por uma irradiação nela, do alto, toda gratuita. Ela não se produz na vida celeste se a alma, ela mesma, não soube fazer esforços nesta vida para adquiri-la. Também a tríade não fala unicamente da falta de saber, mas da falta de esforços para saber, o que é, no fundo, como para a precedente virtude, um preceito de atividade e de movimento. Em verdade, nas tríades seguintes, a caridade se encontra recomendada, no mesmo título que a ciência e a força moral, mas aqui ainda, como ao que toca à natureza divina, a influência do cristianismo é sensível. É a ele, e não à forte mas dura religião dos nossos pais, que pertence à pregação e à entronização, no mundo, da lei da caridade em Deus e no homem, e se essa lei brilha nas tríades, é por uma aliança com o Evangelho, ou, por melhor dizer, por um feliz aperfeiçoamento da teologia dos druidas pela ação da dos apóstolos, e não por uma tradição primitiva. Retiremos esse divino raio, e teremos, na sua rude grandeza, a moral da Gaule, moral que pôde produzir, na ordem do heroísmo e da ciência, poderosas personalidades, mas que não soube uni-las entre si com a multidão dos humildes. 1. Início da nota da editora. 1. Extraído do Magazine Pittoresque, 1857. Fim da nota da editora. A doutrina espírita não consiste somente na crença das manifestações dos espíritos, mas em tudo o que nos ensinam sobre a natureza e o destino da alma. Se, pois, se quiser se reportar aos preceitos contidos em O Livro dos Espíritos, onde se encontra formulado todo o seu ensinamento, impressionar-se-á com a identidade de alguns princípios fundamentais com os da doutrina druídica, dos quais um dos mais salientes e sem contradita, é o da reencarnação. Nos 3 círculos, nos 3 estados sucessivos dos seres animados, encontramos todas as fases que apresenta a nossa escala espírita. O que é, com efeito, o círculo de Ábrede ou da migração, senão as 2 ordens de espíritos que se depuram em suas existências sucessivas? No círculo de Gwynfide, o homem não transmigra mais, goza da suprema felicidade. Não é a primeira ordem da escala, a dos espíritos que, tendo cumprido todas as provas, não têm mais necessidade de encarnação e gozam da vida eterna? Anotemos, ainda, que,
Segundo a doutrina druídica, o homem conserva o seu livre-arbítrio, se eleva gradualmente pela sua vontade, sua perfeição progressiva e as provas que suporta, de Enolfine o abismo, até a perfeita felicidade em Gwynfide, com a diferença, no entanto, de que o druidismo admite o retorno possível nas classes inferiores, ao passo que, segundo o Espiritismo, o espírito pode permanecer estacionário, mas não pode degenerar. Para completar a analogia, teríamos que acrescentar à nossa escala, abaixo da terceira ordem, o círculo de Enolfine, por caracterizar o abismo ou origem, desconhecida das almas, e, acima da primeira ordem, o círculo de Selgant, morada de Deus, inacessível às criaturas. O quadro seguinte torna essa comparação mais sensível.